convidamos o engenheiro Sávio Neves, palestrante do dia. É sempre um prazer recebê-lo, é a segunda palestra que ele vem dar. Espero que outras venham também. Também para compor a mesa, Ricardo Garcia, presidente da SEAC. Desembargador Ney Fonseca. Dr. Sérgio Costa. Vilma Guimarães. Saudar a todos, é um prazer vê-los aqui. Toda terça-feira nós temos uma palestra sobre diferentes assuntos do Estado e do país. E hoje vamos falar sobre ferrovias. Teremos aqui o nosso palestrante, o engenheiro Sávio. Por favor. Obrigado, presidente Joel Suzuki. Uma honra muito grande estar aqui de novo na nossa Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Rio de Janeiro. Me sinto muito à vontade aqui com tantos amigos, né, nessa casa, que é uma trincheira da nossa categoria profissional. E hoje aqui, liderado por esse querido amigo, né, o Joelson, que tem revitalizado, que tem aberto as portas para as pessoas de todos os setores participarem aqui da rotina dessa entidade. Né? Agradecer também ao querido Nilo Ovidio, que está ali fazendo as honras da casa, né, que é o diretor, faz parte aqui da equipe do Joelson, que tem promovido esses debates, né, essas discussões, sempre às terças-feiras, presidente? Terças-feiras, 17h30. 17h30, às terças-feiras, e sempre com temas bastante relevantes. O Nilo já tem aí os próximos encontros, sempre com temas atuais, contemporâneos, né, que mexem com a vida do cidadão, né, da rotina, e ligados também a essa área técnica. Então é uma honra muito grande estar participando desses ciclos de debates, e especialmente numa tarde como hoje, cheio de amigos aqui. Eu estou muito feliz. É um dia de semana, um dia de trabalho, e as pessoas arrumaram uma brecha na agenda para prestigiar, né? Eu queria fazer uma saudação muito especial aqui, essa mesa de honra, né? Uma mesa, enfim, só tem craques aqui, pessoas que são referências para mim, de vida, de profissão. Queria saudar ali na ponta direita o desembargador Ney, que é o nosso decano, né, que faz parte também lá do time da Vilma, na Rádio Manchete. É uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Saudar o meu querido amigo, companheiro do Rotary, foi meu presidente, o Ricardo Garcia, que também me honra aqui com a sua presença, com a sua sabedoria, generosidade. Aqui na minha esquerda, a minha anja da guarda, querida Vilma Guimarães, né, que é a nossa promotora, ela que faz um evento simples se tornar tão especial para qualquer um de nós, e é quem nos lidera também lá naqueles debates diários, né, com temas atualizados na Rádio Manchete, todos os sábados, é isso, 8h30 da manhã, um programa que já está há anos, líder de audiência, e a Vilma, com todo o seu prestígio, com toda a sua experiência, colecionadora de amigos, consegue fazer, enfim, uma reunião como essa aqui. E queria agradecer o Sérgio Costa Silva, lá na ponta esquerda. Esse é o mestre, né, que também inventou a música no museu, né, levando as pessoas para dentro de ambientes jamais usados e popularizados como o Sérgio faz, e agora no mundo inteiro, né? Ele leva o nome do Brasil, leva o nome do Rio de Janeiro, levando a arte, trazendo esse intercâmbio de outros artistas aqui para o Brasil, fazendo
entre outras proezas, transformando a harpa num instrumento musical popular, né? Tenho muita honra de ter aqui o Sérgio conosco. O próprio Corcovado lá é um desses ambientes que ele faz do calendário anual dele, das igrejas, museus, enfim. Qualquer espaço é espaço para o Sérgio, né? E eu queria saudar duas pessoas muito especiais que eu estou vendo na turma, né? 3 pessoas muito especiais. Estou vendo aqui, não adianta eu falar o nome de ninguém, porque são todos do meu coração, de verdade. Mas eu acho que homenageando 3 pessoas aqui, eu vou estar homenageando todos nós aqui. Primeiro eu queria homenagear meu querido Paulo César Caju, que também vem aqui hoje. Vou aproveitar um momento e convidar o Paulo César para vir aqui na CAE dar uma palestra sobre futebol. Está se tornando um grande colunista. Eu já sabia que o Paulo era um grande colunista, só que o Brasil ainda não tinha descoberto isso. E depois que ele começou a escrever o Globo, né, as pessoas viram capacidade, né, a síntese e a facilidade de comunicação que o Paulo tem, com palavras fáceis e sempre muito pertinentes. O Paulo tem se destacado aí no universo da bola, do futebol. Eu tenho muito orgulho de ser amigo do Paulo há muitos anos e para mim é uma honra ele estar aqui, né, o tempo dele corrido, ele está indo para a França quinta-feira agora, com uma correria, ele mora em São Paulo e veio aqui me prestigiar. Então hoje também queria homenagear junto com o Paulo aqui a todos os amigos. A firma hoje teve o nosso Francisco Horta, que faz 80 anos hoje. Então queria uma salva de palmas para o Horta aqui hoje. Almoçamos juntos com o Horta hoje. Quase toda essa turma que está aqui na mesa e alguns que estão aqui na plateia, né, o Paulo César, a Regina, tem uma turma aqui hoje. E agora está tendo um evento no Maracanã, né? 7h30, que muitos de nós também vamos lá prestigiar no Maracanã o nosso também inesquecível Francisco Horta, né? Queria homenagear e render aqui as minhas profundas reverências à minha querida Deise Lúcide. A Deise é daquelas pessoas como o Horta também, que são unanimidades, né? São pessoas que em qualquer ambiente é bem chegada, é querida, é uma atriz completa, né? A história dela é linda, a gente lá nos intervalos lá dos debates lá da Rádio Tupi, a Deise contava pra gente um pouco, então ela já começou desde pequenininha essa vida artística dela, e é uma querida amiga de todas as horas, né? E que me honra muito com a sua presença. Então queria também homenagear a Deise e através dela todos vocês. E por último, meu querido mestre está sentadinho lá na ponta, lá que já vai ter que sair para dar aula na pós-graduação da UFRJ, meu querido professor Haroldo Matos, que é o mestre, né, de todos nós da área de sustentabilidade. Bom, enfim, todos vocês que estão aqui, mas eu tenho certeza que em nome dessas 3 pessoas nós estamos homenageando a todos vocês. Bom, quando eu fui convidado, Gelson, para a gente fazer esse bate-papo nosso aqui sobre as ferrovias no Brasil, na verdade, não era um diagnóstico, um painel sobre as ferrovias que estão em funcionamento, que estão em operação, que são pouquíssimas, né? São 32 operações turísticas no Brasil de trens de passageiro, mas era mais uma discussão, né, e uma oportunidade para trazer para o debate esse tema tão atual, né, das ferrovias e dos trens do Brasil. E a gente tem agora, nesse período eleitoral, né, em que o Brasil, os brasileiros decidem quem vai ser o comandante dessa locomotiva nos próximos 4 anos, eu acho que esse tema ele sempre vem com muita força, porque nós temos que mudar o rumo desse equívoco sucessivo desde a década de 50 do século passado, em que acabaram com as ferrovias, né? Ou seja, desenvolver a rodovia em detrimento único e exclusivo das ferrovias, o que é um grande equívoco não terem compartilhado os modais, ao contrário, terem desenvolvido os modais. Um número rápido aqui para a gente começar a nossa conversa: lá na década de 50 nós tínhamos
pouco mais de 42 mil quilômetros de trilhos, né, que eram não divididos equitativamente, 50%, mas era quase isso, era 60% desses trilhos percorridos por trens de carga e 40% percorridos por trens de passageiros. Então eram lá 42 mil quilômetros de trilhos. Hoje nós temos pouco mais de 27 mil quilômetros de trilhos, ou seja, caímos de 42 para 27, 60 anos depois, dos quais menos de 10% são trens de passageiros. Hoje tem na plateia aqui só craque da ferrovia, meus mestres, né? O Otávio Pastori, uma turma boa aqui hoje, e que vão me ajudar aqui nesses dados. Mas eu acho que isso é bem emblemático, né? Esse quadro é bem emblemático. Nós andamos muito para trás, nós retrocedemos demais, e isso, hoje nós pagamos esse preço. Pagamos o preço no chamado custo Brasil, escoamento da carga, dificuldade de deslocamento pelas rodovias, praticamente uma marinha mercante ou transporte cabotagem quase que incipiente ainda, quase que nós não temos isso. Teve uma matéria grande no Jornal Globo falando disso, né? Frete de cabotagem bem mais barato e mais seguro do que o próprio transporte ferroviário. Aqui no estado do Rio de Janeiro nós perdemos, e aí eu vou me deter um pouco mais nisso, nós perdemos trechos ferroviários importantíssimos, não só do ponto de vista de desenvolvimento e deslocamento de turistas, de passageiros, visitantes, mas também da questão da alternativa de transporte. E ficamos reféns, todos nós, da rodovia. Se a gente for pensar deslocamento de estados, ficamos reféns também, podemos incluir aí a aviação comercial, que também nos deixa reféns em muitas situações, para não dizer da questão do monopólio, do preço, da formação de preço e da falta de competitividade também. Por isso, não tendo competição, os preços ficam abusivos. Por isso se explica que o chamado filé mignon da aviação é a ponte aérea, Rio-São Paulo. É mais caro você ir do Rio para São Paulo do que você ir para Fortaleza, do que você ir para Salvador, que tem sempre preços promocionais, né? Então se nós tivéssemos o que a gente tinha 50 anos atrás, chamado Santa Cruz e Vera Cruz, um ia para Belo Horizonte, outro ia para São Paulo, antes ainda do famoso trem de prata que acabou ganhando a fama, nós hoje não teríamos tantas dificuldades. Outro dia eu estava lembrando, as pessoas saíam do centro do Rio de Janeiro, na Garra Dom Pedro I, que também é chamada por Central do Brasil, mas indevidamente chamada Central do Brasil. O Otávio está sempre batendo nessa tecla. Então ali na Garra Dom Pedro I, o centro do Rio de Janeiro, Pedro II, na Garra Dom Pedro II, na Presidente Vargas, as pessoas pegavam ali um trem às 11 horas da noite, 23 horas, e chegavam em São Paulo, na Estação da Luz, no centro de São Paulo, às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, café da manhã, pronto para trabalhar o dia inteiro e fazer o retorno no final do dia. Andamos muito para trás. Estou dando aqui um exemplo de uma geração que viveu isso. Não estou falando nada muito antigo, e isso facilitaria muito o deslocamento das pessoas nessas duas metrópoles, Rio e São Paulo. Para não falar, quem conhece, a dificuldade de você sair de Goiânia para Brasília. É tão perto e ao mesmo tempo tão longe, tão distante do ponto de vista do tempo. Então por isso que as pessoas usam mais ali a rodovia, carro ou mesmo ônibus, porque se você for de Goiânia para Brasília, se eu não me engano, ainda tem só um avião, um voo, que dura 20 minutos, 25 minutos, e que de carro você demora 3 horas. Né? Às vezes você tem que ir até, sei lá, Recife, sai de Brasília, vai em Recife, de Recife você volta para Goiânia. Tem que fazer essa triangulação porque não tem acesso. O que seria lógico, do ponto de vista do bom senso, ter ali uma ligação ferroviária, que já nasce economicamente viável. Então, nesse mundo do
transporte ferroviário, em que pese que ele seja altamente controlado pelo Estado, a própria ANTT, que é quem outorga as operações ferroviárias, de qualquer trem, inclusive do trem do Corcovado, trens com finalidade turística, pequenos de 1 km, 2 km, enfim, a ANTT tem que ir lá fazer toda a habilitação da operação. Nós temos uma burocracia que não incentiva a revitalização de algum desses trechos que foram desativados, criminosamente desativados, ao longo do tempo. Para homenagear aqui o Pastore, que é um petropolitano de 7 costados, o Antônio Pastore tem aí uma missão de uma vida inteira, né? Ele se dedica a vida inteira a voltar à operação do Rio para Petrópolis, né? Hoje, pasmem, 10 mil pessoas fazem esse trecho diariamente. 8 mil moram em Petrópolis e trabalham no Rio, e 2 mil moram no Rio e trabalham em Petrópolis eventualmente. Então vão lá na Católica, trabalham na Selma ou em outra empresa. E essas pessoas circulam de ônibus diariamente. Essa viagem pode demorar 90 minutos, como pode demorar 4 horas. Depende da saída do Rio de Janeiro, do trânsito, ali da linha vermelha, e depois Washington Luiz, e a Serra, né, que é um ponto crítico. Depende, enfim, dos humores aí, do tempo, e a gente fica sempre quase que exclusivamente refém do acesso rodoviário. A ligação Rio-Petrópolis, que foi desativada em 1964, portanto também muito recente, muitas pessoas fizeram essa viagem, né? Ela saía ali da primeira estação ferroviária do Brasil, que fica no fundo da Baía de Guanabara, numa estação chamada Guia de Pacobaíba, que é a primeira ferrovia brasileira, que foi inaugurada por um dos maiores brasileiros que nós tivemos, que é o Visconde de Mauá. Esse merece todas as homenagens de todas as casas, inclusive é o patrono nosso lá da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Mas o Visconde de Mauá, com toda a sua competência, a sua visão empresarial, ele fez essa ligação, saindo da Praça 15, pegava ali na época um vapor, né, um barco, descia em Magé, nessa localidade chamada Praia de Mauá, né, Barão de Mauá, que acabou ele batizando aquela região, mas é a estação de Guia de Pacobaíba. Fazia a integração, olha só, nós estamos falando há mais de 150 anos, há mais de 160 anos atrás. Já existia uma transferência de modal. O sujeito saía de uma barca, entrava num trem, que era também a vapor, né, uma Maria Fumaça, e dali ia até a Raiz da Serra, Fragoso, aquela região ali de Magé, já a Raiz da Serra, ali onde nasceu um dos maiores brasileiros também, que foi antecessor do Caju lá no nosso Botafogo, que foi Garrincha, Pau Grande. E dali as pessoas... o Garrincha merece todo o homenagem. Que aliás a estação lá tinha que chamar era Garrincha, né? Mané Garrincha. Quando ela voltar a funcionar, nós vamos batizar lá de Mané Garrincha, pastor. E dali trocava de trem, pegava a cremalheira e subia para Petrópolis, onde funcionou até pouco tempo atrás, até, sei lá, 10 anos atrás, a rodoviária de Petrópolis era a estação ferroviária. E hoje a rodoviária está lá na BR-040, lá na beira da estrada. Esse era o passeio para chegar na cidade mais glamurosa do Império, que era Petrópolis. Com o fim da ferrovia, dessa ligação, dessa artéria que ligava Rio a Petrópolis, veio a decadência também de Petrópolis. É impressionante como o trem leva pessoas, leva sonhos, leva... enfim, transporta pessoas e carga, leva desenvolvimento, mas mais do que isso, leva renda, leva emprego, leva riqueza. O mesmo se passou com o Friburgo, que foi desativado em 64 também, 1964. E lá tinha outro patrono, que era o Visconde de Nova Friburgo. O Visconde de Nova Friburgo foi mais rico
menos poderoso, mas mais rico do que o Visconde de Mauá, em determinado ponto da vida deles. Não estou falando nada do século XIX. Né? E também quando foi desativada a ferrovia que ligava Rio a Friburgo, a Nova Friburgo, e nós tivemos lá o Aécio está ali, o nosso presidente, ex-presidente da Academia Friburguense de Letras, está aqui nos prestigiando também. Aécio Alves da Costa, que foi nosso presidente, eu estive lá em Friburgo essa semana, lá na Academia Friburguense de Letras, que mantém acesa essa tradição das letras friburguenses. Então, ali também na cidade do Aécio, quando desativaram o trem, veio todo o processo de decadência da cidade de Friburgo. Perdeu prestígio, perdeu riqueza, perdeu facilidade de acesso. Aliás, Aécio é um nome que eu gosto muito, todos Aécio são gente boa. Mas eu queria, enfim, falar de outros trechos que a gente tem já na agulha para buscar. Esse de Petrópolis é o que está mais maduro, com um esforço pessoal do próprio Pastore e da equipe toda lá do grupo de trabalho que funciona em Petrópolis, que eventualmente tem aqui e ali alguns surtos de boa vontade e bom senso das prefeituras que estão envolvidas no projeto. A gente não pode falar da revitalização Rio, Petrópolis, sem falar com o prefeito de Rio, prefeito de Magé e o prefeito de Petrópolis. Por mais que o recurso venha da União, por mais que o governo do Estado, através das secretarias envolvidas, transporte, turismo, enfim, estejam envolvidas, estejam a favor do projeto, se os prefeitos não se debruçarem e tratar isso como prioridade, a gente não consegue avançar. Porque são convênios, mexe com o recurso público, tudo isso cria uma burocracia tão grande que a gente não consegue avançar se não tiver o apoio explícito dos prefeitos. E cada prefeito tem um partido, os seus auxiliares, os seus secretários, cada um puxa para um lado, cada um quer aparecer mais, e esse negócio não anda mesmo. Então essa é uma questão muito mais política do que eventualmente técnica ou mesmo burocrática. Então nós não temos no Brasil, por mais que existam candidatos que falem isso, aquilo, nós não temos no Brasil, na Câmara Federal, por exemplo, para não falar aqui da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, nós não temos representantes, ou seja, nós não temos a voz do trem. Nós não temos a voz do trem. Nós temos a bancada do rodoviarismo, nós temos os representantes da aviação civil, competentes, presentes, que fazem, enfim, o jogo do poder, mas enquanto que os trens não tiverem esse espaço, pelo menos dividido, no Congresso Nacional ou na Comissão de Transportes e Logística lá da Câmara Federal, nós vamos patinar, fazer manifestação, vamos virar black bloc e o nosso trem não vai voltar a funcionar. Então nós precisamos sim de ter força política, porque só a força política traz a prioridade do assunto. Né? Os recursos existem, os convênios, os caminhos legais existem e a gente precisa ter uma prioridade política. Isso não pode ser um pedido, não pode ser um favor, isso é uma exigência da sociedade em que os trens voltem a circular, os trens de passageiro voltem a circular nos nossos trilhos. Enquanto isso, nós vimos o nosso patrimônio histórico sendo dilapidado, sendo favelizado, estações maravilhosas que contam a história da nossa pátria virando favelas, sendo invadidas, os trilhos virando sucata, os dormentes, se existirem ainda, virando fogueira ou mesmo enfim, viga de barraco. A gente precisa, essa de Petrópolis não tem mais viabilidade o trem voltar a rodar na serra. Porque nós temos lá, já foi contabilizado e mapeado, mais de 300 invasões no leito ferroviário. Então isso já demanda agora um trabalho muito maior e muito mais difícil, que é exatamente
a desapropriação, existe aí uma questão social que antes não existia. Então nós temos que encontrar outros caminhos para que esse trem volte a circular Rio-Petrópolis. E existem essas alternativas e é isso que nós vamos buscar. É um projeto, esse por exemplo de Petrópolis, por ser mais maduro, nós temos alguns dados. Custa 300 milhões de reais. O que é 300 milhões de reais para o Brasil, para uma nação que quer ser grande, para ligar duas cidades tão importantes, facilitando o deslocamento dessa massa de trabalhadores e também oxigenando o turismo na região serrana. E a partir de Petrópolis, irradiar para toda a chamada Serra Carioca. Então, a partir de Petrópolis, você pega ali uma estrada maravilhosa, Petrópolis-Teresópolis, quem já fez aquele passeio, depois Teresópolis-Friburgo, também a famosa Terefri. De Friburgo você já desce ali para Casimiro de Abreu, já vai para a Costa do Sol, né? Já vai para o mar. Enfim, eu acho que o trem, e esse outro trem passando Cachoeiras de Macacu e chegando em Friburgo, também oxigenando e revitalizando toda aquela região. Alguns trens, vou falar só de 3 aqui, para ir abrir, e eu tenho certeza que vocês, muitos de vocês que estão aqui, entendem muito mais do que eu, conhecem mais, já viveram essa experiência muito mais do que a minha geração. Nós temos aqui prontinhos para voltarem a funcionar o trem, o chamado, apelidado de trem da Mata Atlântica, que nasce em Lídice, que é um distrito de Rio Claro, e chega numa das regiões mais bonitas do mundo, que é Angra dos Reis. Então ele sai de Rio Claro e vai para Angra dos Reis. Trazendo quem? Trazendo o turista mais rico do Brasil, que é o paulista, que está na dupla. É fundamental facilitar a entrada desse turista, que chega em Angra dos Reis pelo trem. E esse trem já partia, já nascia em Barra Mansa, que é uma cidade industrial. Então ele vinha, atravessava a Dutra, chegava em Rio Claro, Lídice, que é uma estação maravilhosa, que está até bem conservada, e dali ele desce a serra e chega em Angra dos Reis. Da mesma forma, se o prefeito de Angra dos Reis, se o prefeito de Rio Claro, não tiverem a iniciativa, a boa vontade e a determinação de retornar, nós não vamos avançar com isso também. É outro trem que já está prontinho para voltar a funcionar. Essa é uma operação da Vale, da FCA, que faz ali um transporte de carga, muito eventualmente, e que pode facilmente compartilhar o uso com trem turístico, com trem de passageiros. Se você pega a fotografia desse trem quando ele funcionou, você não acredita que ele parou de funcionar. Outro trem que vai atingir o coração de muita gente aqui é o chamado Macaquinho, que saía aqui do Rio de Janeiro, do centro da cidade, e que ia até Mangaratiba e Ibicuí, ali na Costa Verde, e também oxigenando toda aquela região, e levando. Esse é um outro trem que eu já vi uma fotografia dele, gente saindo pela janela, de tão cheio, num sábado de sol, e as pessoas iam ali em Itacuruçá, num produto turístico chamado Ilhas Tropicais. E hoje, terça-feira, dia 23 de setembro, saíram, como amanhã vão sair, e ontem, mais de 30 ônibus lotados, com chuva ou com sol, foram lá visitar essas ilhas tropicais, porque é um produto vendido diariamente aqui pelo trade turístico. Então, se a gente tivesse funcionando esse trem, além de ser uma alternativa de transporte, nós teríamos também, já no trem, uma experiência turística. Não precisaríamos chegar lá em Itacuruçá para começar o passeio. Entrou dentro do trem, já é um passeio. Aqui do lado, Peru, o sujeito para chegar numa das 7 maravilhas do mundo, que é Machu Picchu, o sujeito sai de Cusco de trem 4 horas, e faz todo aquele passeio de trem, depois completa ali para chegar lá nas ruínas, num micro-ônibus também com um nível muito bom. Ou seja, os nossos concorrentes, turismo é uma concorrência mundial, os nossos concorrentes estão se aprimorando, estão melhorando o seu produto, estão qualificando a sua gente, o seu povo, e a gente aqui
derrapando em burocracia, enfim, eu acho que a própria Argentina, está lá o Pastore me alertando, nós temos lá no final da Patagônia o trem Del Fim del Mundo, é isso? No Chihuahua, que é o trem mais, que fica mais alto, né? Que fica mais distante, que é o extremo sul, né? Com aquelas geleiras e tudo mais, e que funciona com muita eficiência. Tem menos visitante lá, por exemplo, do que no Corcovado. E a gente precisa aqui melhorar essa oferta turística através das ferrovias. Assinamos agora, mês passado, julho retrasado, nós assinamos com o Sebrae Nacional, um projeto de 4,5 milhões de reais, que vai impactar 22 trens turísticos desse universo de 32, vai impactar 22 trens turísticos com a qualificação na questão comercial, na questão de marketing, na questão da colocação do produto na prateleira do agente de viagem. Então isso já vai dar uma melhorada muito boa. É um setor nosso muito heterogêneo, que você tem o trem do Corcovado, até pelo próprio monumento ao Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo, que acaba alavancando ali a visitação, é o nosso maior vendedor, que tem saídas a cada 20 minutos e transporta no final do ano 1 milhão de pessoas. Mas você tem um trem que funciona na Serra Catarinense, né? Que tem uma saída por mês e, é claro, inviabiliza o negócio. Então nós precisamos homogeneizar mais o nosso setor, para que não exista tanta diferença entre uma operação e outra, e que a gente consiga um trem, uma operação, uma empresa dessas consiga vender a outra e alavancar o negócio da outra. Então esse é uma novidade boa, que o Sebrae Nacional está nos auxiliando nesse diagnóstico do nosso universo. São 32 operações, das quais 2 eram no Rio. Uma saiu, que é o Bonde de Santa Teresa, e a gente reza todo dia para voltar a funcionar. Mas eu fazia palestra dizendo: o Bonde de Santa Teresa está no CTI. Hoje eu tenho que dizer que ele saiu da CTI, foi enterrado, e a gente está tentando ressuscitar. Ele está tentando ressuscitar um patrimônio do Brasil, né? Portugal, no início do século passado, século XX, no início do século lá, primeira ou segunda década, veio ao Brasil comprar a tecnologia, o know-how de como operar um sistema de bondes naqueles bairros altos lá de Lisboa, né? Alfama, Chiado, né? Enfim, aquela região ali de Lisboa. Eles vieram aqui, compraram, os técnicos, engenheiros brasileiros, e principalmente aqui do Rio de Janeiro, que eram todos da Light. O sistema de bondes aqui do Rio de Janeiro era da Light. Foram lá em Lisboa e venderam a tecnologia, ensinaram como é que funciona uma operação de bonde numa cidade, né, dentro do perímetro urbano. Muito bem, 100 anos depois, o Rio de Janeiro foi lá em Portugal comprar a tecnologia deles, como é que funciona o bonde lá em Lisboa, que o nosso aqui está parado. E é verdade, não é piada de português, não. Nós pagamos agora, se eu não me engano, foram 30 milhões de reais, para os portugueses virem aqui ensinar para a gente como é que opera bonde dentro da cidade. Espero mesmo, e quero ser esse fiscal, quero ser parceiro, mas quero ser o fiscal, que essa revitalização do sistema de bonde de Santa Teresa, que não é só para morador de Santa Teresa, não é uma exclusividade, é para todos nós, né, principalmente para quem milita no turismo, que a gente tem aí um sistema de bondes, essa geração que vai chegar eficiente, confortável, seguro, né, e que atenda às expectativas do morador, mas também do visitante, do turista. Então, presidente, eu não sei como o senhor quer conduzir, mas eu estou abrindo aqui só um painel e as pessoas, por favor. Perguntas. Pode, presidente. Está sendo distribuído no papel, até para ser mais rápido,
encaminhar as perguntas à mesa, vamos abrir logo. O senhor pode falar. Cadê o Lembrar, sabe, o seguinte. Procurador Télios Memória. Uma das razões que a gente tem ouvido ao longo desses anos da favelização do Rio de Janeiro é a dificuldade de condução. Então as pessoas querem morar perto das favelas porque é só descer e trabalhar. E com isso, o Rio de Janeiro está virando uma favela. Ou seja, o trem, que é o único veículo que pode transportar a multidão, tá certo? Os trens são péssimos. Por que nós não continuamos a não ter trem da Leopoldina até na Central? Ou seja, é uma meio de condução absolutamente eficaz, barato e que continua sendo. E hoje é uma desculpa para a favelização do Rio, que é inaceitável para quem nasceu aqui. Isso, o Dr. Télios Memória, exatamente, ele ratifica, quer dizer, no momento que você desativa uma operação que trazia, né, movimento, né, naquela determinada localidade e ao longo do trecho ferroviário, criando povoados, criando cidades foram criadas. Ontem eu rodei ali no Médio Paraíba. Então eu saí daqui e comecei por Paulo de Vingeiro, Paulo de Fronten, Mendes, Vassouras e Valença. Foi nos 4 municípios ontem. Né? Aquelas cidades ali respiram ferrovia. Esse tema nosso aqui, para eles, é muito caro. Todos ali são parentes de um ex-ferroviário, de um maquinista, de um chefe de estação, enfim, de um mecânico, um eletricista que trabalhou na ferrovia. Infelizmente, aquela região também, hoje, só é cruzada por trem de carga. Trem de carga que traz barulho, sujeira, poeira, e não deixa nada na cidade. A gente precisa de uma contrapartida, e que essa contrapartida seja a volta dos trens de passageiros para aquela região toda ali, né? Paracambi, as pessoas saíam ali de Barra do Piraí e vinham até Japeri, o chamado Barrinha, que agora eu lembrei mais de um trem que também precisamos rapidamente voltar com isso. Saía de Barra do Piraí, vinha até Japeri, de Japeri pegava esse trem de superfície, né, que hoje é operado pela Supervia, e vinha até o centro do Rio de Janeiro. Então são trens que estão muito próximos de voltar a ser uma realidade, mas que, se não tiver uma força política, uma determinação, nós não vamos conseguir avançar. Quem mais queria falar? Quem mais? Sábio, parabéns pela palestra. Meu nome é José Guilherme, sou da SEAB. A questão de Santa Teresa é uma questão extremamente interessante. O ponte de Santa Teresa, ele tem como ponto de partida a estação Carioca e 2 finais. A Paula Matos, no caso o Largo das Neves, e o Largo do Guimarães, e indo até o França, até os Prazeres. Essa linha, aos fins de semana, ela estava indo até o Silvestre. A questão é a seguinte, a pergunta é a seguinte: eles vão recuperar, agora estão recuperando e vão inaugurar um trecho, talvez inaugurem, a previsão é que se inaugure, um trecho que vai até o Largo dos Guimarães. E vão deixar o restante por ser inaugurado. Agora, o grande entrave que algumas pessoas entendem é que nós dependemos exclusivamente da estação Carioca, quando na verdade haveria possibilidade, essa é a pergunta, seria possível outros pontos de acesso para o bonde? Por exemplo, ali na Lapa, nós temos ali na Rua Gomes Freire, um trilho que foi recuperado e que partiria, seria possível fazer uma estação partindo dali, ou de algum outro ponto de acesso a Santa Teresa também, e não ficarmos dependentes digamos assim, de uma tripa, uma linha única que existe hoje. Essa é a questão. Olha, eu não conheço detidamente o projeto. Eu sei que essa demanda que você está aqui trazendo é a mesma demanda do prefeito Fortuna ali do... da Fundição Progresso. E ele falou comigo que tem todo o desenho, inclusive já está... Enfim, ele fez um esboço lá, contratou alguém para fazer, para ter essa estação ali na Lapa. Eu acho que seria maravilhoso você conseguir incluir
aquele universo da Lapa ali, boêmio, no trem, porque você motivaria os turistas a conhecerem também, fazer a ligação com Santa Teresa. Seria bom para os comerciantes, né, para o pessoal do turismo lá de Santa Teresa. Então eu acho que são ideias que têm que ser agora melhor tratadas. Me parece que o Estado está querendo se livrar disso. Para o Estado isso é um problema. Então, no máximo, ele vai repor o que ele tinha e depois passar ou para a prefeitura ou para a iniciativa privada a operação, e aí vai ficar aberto para essas novas variantes. Mas eu acho que essa ideia é maravilhosa, não tenho dúvida disso. Doutora Eva Vida. Doutor Fábio, eu vejo muito falar sobre a ferrovia com esse enfoque de saudosismo, revitalizar o que já existiu, que tudo é muito necessário, temos toda uma pegada turística envolvendo essa coisa toda, mas por que a gente não pensa em ferrovias novas? Não vejo ninguém pensando em ferrovias novas, transporte de massa para locais, para permitir a mobilidade e acessibilidade das pessoas que estão morando longe, para tentar desfavelizar um pouco essa cidade, fazer ferrovias mesmo, desadensar novos polos geradores de viagens, novas ferrovias, uma rede de novas ferrovias. Quem sabe é mais barato do que metrô? Toda certeza mais barato. Não, com toda certeza. A Eva é doutora em transportes da UFRJ, até difícil, né, captar a profundidade da pergunta dela. Eva, eu queria te dizer o seguinte. O Rio de Janeiro importou uma solução de Bogotá, com todo respeito à Colômbia. A Colômbia que tem que comprar tecnologia nossa. Nós fomos lá, buscamos a solução do BRT, né, os corredores expressos do BRT, que é muito melhor do que nada. Isso eu não tenho dúvida. Que é uma solução brasileira exportada para lá. Pois é, que o Brasil tinha, o Jaime Lerner, né? Tinha feito isso em Curitiba, foi lá, foi mesmo no caminho dos portugueses. Nós vendemos para ele, depois a gente foi lá comprar. E a gente compra mais caro, né? A gente faz isso com ferro também. A gente vende o ferro e depois compra o aço pronto. Mas enfim, o BRT já era para ser sobre trilhos. A solução definitiva, eficiente, que agora na instalação seria mais cara, mas depois o custo de operação e de manutenção seria 10 vezes mais barato. Existem estudos disso, além da questão da sustentabilidade, da emissão de gases poluentes. Nós optamos por não ter planejamento, por não ter feito um trabalho anterior. O Télio sempre fala dessa palavra, é planejamento. Não fizemos e tivemos que inaugurar para a Copa do Mundo. E o que inaugura para a Copa do Mundo de um dia para o outro? O BRT. É a única coisa que inaugura de um dia para o outro. Aqui no Porto Maravilha já existe uma solução que me parece mais adequada, que é o tal do VLT, o veículo leve sobre trilho, que é um trenzinho que vai ficar circulando em 3 ou 4 linhas concêntricas, 5 linhas, que vão se encontrar e fazer as interseções para deslocamento, que me parece a melhor solução, porque tem tempo para isso. Então aí teve um planejamento. E eu acho que isso é muito bom, acho que isso é um avanço muito grande. Eu não tenho dúvida que algum prefeito, né, inspirado no Pereira Passos, algum dia, que foi quem construiu a Estrada de Ferro do Corcovado, algum prefeito do Rio de Janeiro, das próximas gerações, vai botar trilho naquele BRT lá. E nós vamos transformar os transportes sobre pneus ali na solução que é a mais adequada no mundo inteiro, que é o transporte sobre trilhos. Fernando, cadê o microfone? Eu pediria que as perguntas viessem por escrito. Não, Fernando, depois o César, depois as perguntas por escrito. Boa noite. Eu sou Fernando, sou da Prefeitura. Eu era da Prefeitura e fui do CREA durante o sistema de verificação do bonde de Santa Teresa. A utopia feita por aquela empresa quando houve o acidente. Eu gostaria que você explicasse primeiro para a plateia o que é trem e o que é bonde.
que em termos de carris são completamente diferentes. E explicar o que foi feito com o bonde de Santa Teresa, que deixou de ser bonde, né? E passou a ser uma coisa assim inexplicável, com diversos problemas. Perfeito. Olha, essa pergunta de trem bonde, as pessoas sempre fazem entre nós mesmos. Bonde é o nome da fábrica inglesa que tinha esse nome, Bond. E aí passou a chamar de bonde, bondinho, bonde. O trem do Corcovado, muita gente chama de bondinho do Corcovado. O bondinho do Pão de Açúcar, na verdade, é um teleférico. Então, essa é só uma designação. Para mim é tudo trem. Aí você começa com trem de alta velocidade, VLT, trem de superfície, metrô, mas tudo é um transporte sobre trilhos. Né? Essa foi a primeira pergunta. Desculpe, Fernando. A outra? O que eu entendo do bonde, os carris são diferentes. Ele tem dois tipos de equipamento. O carrinho de um bonde é um único. Ou seja, aquilo ali é uma gangorra. O trem é diferente, são dois carris unidos. Traduzindo, carril significa trilho em brasileiro. Exato, Carril é a palavra portuguesa para trilho. Tá? Pode ser que alguém não saiba exatamente. Nesse mundo da ferrovia, existem muitos nomes que são usados assim, para vários, para o mesmo significado. Então, enfim, tem gente que chama carro de passageiros, tem gente que chama vagão de passageiros. E na verdade são as mesmas coisas. Aqui depois as perguntas que eu escrevi. Arthur César. Arthur César. Não, eu queria só fazer uma observação seguinte. Ele está falando de trem, está falando das vantagens do trem. E realmente o trem. Está dando problema. O trem tem um sistema de alta capacidade que é fundamental para o sistema de transporte. A solução, entretanto, depende de uma integração. Você mesmo falou que a ligação para Petrópolis era um sistema integrado, barcas, depois o trem, depois a cramadeira. O que está faltando também aqui, independentemente de investimentos no sistema de transportes, é que haja um planejamento integrado. Acho que planejamento é a palavra que falta nisso tudo. Não adianta você ter um trem maravilhoso se não tiver uma alimentação adequada. Então, cada modal tem sua capacidade, tem sua missão. Entendeu? O bonde tem uma missão, o ônibus tem uma missão, a van tem uma missão e o trem tem outra missão, como o metrô também. Então, o que eu acho que está faltando é um planejamento integrado, metropolitano, que você realmente utilize a capacidade desse sistema, tendo uma rentabilidade do investimento feito e tendo um atendimento à população adequado. Eu acho que isso aqui é o principal. Perfeito. O que o Arthur César está falando é muito lógico. A gente sempre, quando trata a questão do transporte, infelizmente, a gente trata ela pontual. Então, por exemplo, como é que o secretário de transporte do município do Rio de Janeiro, ele trata a questão do transporte na cidade do Rio de Janeiro, mas na verdade tem que ter uma visão maior, ampla, de governança, em que abrange toda a região metropolitana. E a mesma coisa para a saúde, para a educação. Mas é fundamental essa integração, porque como é que você vai receber a população que vem da Baixada Fluminense, por exemplo, trabalhar aqui no Rio de Janeiro, se você não tem uma visão ampla dessa integração de transportes entre os municípios? Você tem toda a razão. Então você tem que ter o eixo, né, que é a coluna vertebral, que pode ser exercida nessa missão pelo trem, e os de alta capacidade e os transportes, vou chamar secundários, alimentando essa espinha dorsal. E aí cabe também, inclusive, bicicleta, carro, transporte individual, van, enfim, qualquer tipo de transporte que vai alimentar essa espinha dorsal. Mas é perfeita a tua observação. Vamos fazer as perguntas de chegar à mesa. Qual a expectativa sobre o trem de alta velocidade no Brasil? Existe viabilidade? Em relação à ferrovia nacional, 15 mil quilômetros de ferrovia com bitola única, qual sua expectativa? E temos razão para acreditar em sua efetivação? Nilo Vídeo. A primeira é qual a Nilo Vídeo me convida depois dar uma espetada. Olha aqui, qual a expectativa sobre o trem de alta velocidade? Nenhuma. Um projeto que custa 50 bilhões de reais, já custou 31, depois passou para 40, depois fizeram outro estudo. Se fizer outro estudo vai para 70 bilhões. O Pastor ele sempre fala, com 50 bilhões a gente resolve o problema metro ferroviário
de 19 capitais. 19 capitais, com esse mesmo valor. Então acho que é inviável. E o Brasil, claro que é importante ter a tecnologia da alta velocidade. A China já está indo para o seu nona ferrovia de alta velocidade. Mas o Brasil não precisa de ter um trem que ande a 400 km. Se a gente tiver um que anda a 70 km por hora, já é um grande avanço. E aí a gente já avança demais. Em relação à ferrovia nacional, 15 mil quilômetros de ferrovia com bitola única. Qual a sua expectativa? Não sei se o que o Nilo quis dizer é que nós temos várias bitolas que dificultam a integração de carga, por exemplo. É constrangedor existir um pátio onde as pessoas têm que jogar toda a carga ali e depois voltar para o outro trem que está colado do lado, porque um tem uma bitola de 2 metros, outro tem 1,10 m, outro tem 1 metro. O lado de São João del Rei, a bitolinha 67 centímetros. Enfim, não existe, uma não fala com a outra. Então você não consegue fazer uma interligação. Eu acho que é isso que o Nilo falou. Eu acho que, enfim, existem algumas alternativas técnicas para unificar essas bitolas, mas isso custa muito dinheiro e, como a gente falou aqui, depende de vontade política. Temos razão para acreditar em sua efetivação. Aí eu já não entendi essa pergunta. É continuação. Qual a sua expectativa e vir? Temos razão para acreditar em sua efetivação. Enfim, eu acho que eu respondi isso. É uma questão de investimento e vontade política. Desembargador Ney Moreira da Fonseca, que é a palavra. Obrigado. Parabéns pela palestra magnífica do Adão Vila, programa que tem a honra de fazer parte, junto com ele, na Rádio Manchete, sobre a programação da Vilma. Vamos identificar, antes de ir para a magistratura, eu tive um largo tempo na área de transporte, como funcionário do Estado. Fiz concurso para o Estado em 58, fiquei na área. Eu tinha um departamento de concessões, depois criado no governo Lacerda, Secretaria de Serviço Público, depois transformada na Secretaria de Transporte, quando eu passei a ter a companhia, e antes já do Serviço Público, do Arthur, vários secretários que estiveram lá. Então, vamos dar, por essa vivência e o tempo de vida, nos dá um consolo para mim, compensação de ter um pouco mais de experiência, por ter visto a coisa, vamos identificar o momento em que o ferroviarismo foi jogado fora. Ele foi jogado fora por uma pessoa que todo mundo tem no mais alto conceito. Presidente da República no mais alto conceito. Eu, na época desse presidente, era dirigente do CACO, que é o Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, da Faculdade de Direito. Então, eu convivi com o Juscelino. E ele foi o grande coveiro do ferroviarismo. Ele fez 2 besteiras que não tem perdão nem daqui a 10 gerações. Ele matou o ferroviarismo e matou o Rio de Janeiro e o Brasil com Brasília. 2 loucuras. Eu ouço esse homem ser dito. Eu tinha uma convivência com ele, quando ele morava no Catete aqui, e fizemos até uma Lupex, religião universitária de propagação do Brasil no exterior, fomos servir café na França, um estudante francês. Então, eu tive essa convivência. E o Juscelino, ele era um homem de pouca cultura. Era um médico, mas não tinha uma grande... E era positivista. Fez uma leitura atravessada e mal feita do Kant e começou a fazer besteira. Infelizmente, ele era um homem muito hábil, muito simpático, eu convivi com ele, tive agradabilíssimo. Qualquer mulher se apaixonava por ele. Para Regina Lana deve ter sido muitas outras. Porque ele era um cara encantador. Não, então foi uma outra. Foi uma outra que Olha, Fofó. Gente, você está fazendo intriga aí, eles estão brigando lá em cima. É boa intriga. Se eu tivesse
que ele não gostava de mulher também, aí ele era assim. Mas ele não. Mas ele fez essa grande, dois pecados mortais com o Juscelino. Primeiro, essa mudança de capital. Eu me lembro, na época, eu já conversava com o Dr. Roberto Maria, ele dizia por que na época a Zona Oeste era um deserto. Toda a Zona Oeste, a Barra, não tinha nada. Foi ter uma ligação na Barra, só tinha uma, pela linha Maia. Depois a estrada, a Lagoa Barra, que nós fizemos ainda na época da Secretaria de Serviço Público, o Arthur, eu trabalhava nessa época lá, é que não tinha nem esgoto, tinha Barra. Era uma área inteiramente, porque queria fazer uma nova capital, fazia ali. Mas não, inventou uma loucura no Planalto Central. Uma loucura que veio de uma crendice, de uma leitura mal feita do Kant. Ele era positivista, ele fez aquela loucura. E a outra grande besteira que ele fez, ainda dizem as pessoas aí que ele foi o maior presidente do Brasil. Eu não sei quem acha isso. Sei lá, não viu as coisas, não está sonhando. Mas e a outra loucura que ele fez foi acabar com o ferroviarismo. Pelo rodoviarismo doido que ele fez nesse país, que acabou com os trens. Isso eu estou falando por volta de 59, 60, essa loucura. Eu me lembro, quando eu estava numa fase na Secretaria de Transportes, que o trem, a Supervia, o trem chegou a transportar, um pouco distorcido, 1.200.000 passageiros dia. O primeiro trecho da linha do trecho prioritário do metrô, que ia do Estácio a Botafogo, chegou a transportar 550.000 passageiros dia. Depois veio outro governo, meio doido também, do Brizola, e acabou com o metrô. Fez canibalismo, fez o diabo com o metrô. Eu me lembro, chegou um cara para ser diretor técnico do metrô. Eu falo, o senhor tem curso, porque chama de pilotagem e tal, o secretário já era o outro. Então ele, não, eu só tenho o segundo ano primário. Mas o senhor entende de manutenção de primeiro escalão, de segundo, de pilotagem? Eu nunca ouvi falar nessa coisa, não tem nada. Ia ser diretor técnico do metrô. Então, e aí, então essa loucura... Uma pergunta, doutor Rei. Pois não. A sua pergunta. Desculpa. É um hábito, né? É um hábito da magistratura. Mas o que eu queria saber é exatamente isso. Não é só, apesar de ter dito, só explicitado o transporte passageiro, mas eu acho que também no transporte de carga nós sofremos muito isso. No Rio de Janeiro, o Brasil empobreceu com essa política equivocada, vesga, que começou na época do Juscelino Kubitschek. Era um homem encantador, um homem inteligente, mas ele teve uma visão distorcida. E aí a pergunta é essa: você não acha também que essa extinção, essa luta, essa loucura contra o ferroviarismo não afetou também o transporte de carga? Porque é muito mais barato transportar no trem do que nos caminhões. Nós chegamos a pensar fazer, na época que eu estava no Estado, ali na Baixada, tinha uma área imensa que tem ali, uma central de frete, parar ali, não precisar ligar, e o trem ia fazer uma ligação intermodal ali. Então, eu sei que você já disse que a principal vítima foi o transporte passageiro do trem. Mas não será também o transporte de carga? Claro que sim, desembargador, o senhor tem toda a razão. Acho que à medida que alguns ramais foram desativados, nós perdemos também o transporte, o escoamento de carga. E existem projetos, porque como esse é um setor mais rentável, que movimenta mais dinheiro, e multinacionais estão operando, né, essa questão da carga, inclusive a própria Vale, né, a Vale do Rio Doce. Então a gente tem aí já um processo de recuperação da malha ferroviária para transporte de carga. Mas com certeza o custo Brasil, que hoje a gente paga, o problema do produto brasileiro não chegar no mercado internacional com preço competitivo, não é só por conta do câmbio, é também por conta
da dificuldade de logística e de transporte. Vamos lá. Qual a comparação possível do custo de custo para o quilômetro de extensão entre rodovias e ferrovias? Eu falei aqui rapidamente, existem estudos, né, que são muito mais aprofundados em teses e mestrados, doutorados lá na academia, mas o número que eu tenho assim redondo é 10 vezes mais barato o custo de 1 quilômetro de custo de operação, né, de transporte. Comparando 1 quilômetro de trilho de ferrovia com a carga transportada 1 quilômetro dentro de um caminhão. A privatização hoje em pauta no governo federal não irá inviabilizar as navegações turísticas? Não, ao contrário, eu acho que o equipamento turístico ele precisa ser operado pela iniciativa privada. Eu acho que o Estado não tem que operar, por exemplo, o próprio bonde de Santa Teresa, isso é um assunto polêmico, né? O próprio bonde de Santa Teresa, quando ele teve o acidente que morreram 5 pessoas e outras 17 ficaram machucadas, né, feridas, e o Estado estava operando, se a gente tivesse ali uma operação mais ágil, mais rápida, uma operação privada, ela oferece essa facilidade, nós não teríamos agravado tanto o quadro como ficou ali. Ao contrário, eu acho que a operação privada, ela facilita e cria os instrumentos necessários para agilizar a operação. Onde está o Cacique de Vitória e o circuito da Lagoa de Juturnaíba, Luiz Felipe Couto? Onde está o Cacique de Vitória? Não sei cadê o Cacique de Vitória. O circuito da Lagoa de Juturnaíba é lá em Silva Jardim, né? Silva Jardim, Casimiro de Abreu. Os trilhos estão todos lá. Ah, sim, verdade. Lagoa de Juturnaíba é maravilhoso. Hoje, para você chegar na Lagoa de Juturnaíba, em Silva Jardim, que é uma cidade aqui depois de Rio Bonito, né? Itaboraí, Rio Bonito, Silva Jardim, antes de Casimiro de Abreu, você anda 17 km de terra. E tem um trilho ali que poderia estar levando turista. Pousadas maravilhosas, é um local maravilhoso e que, por falta de um trem, não está sendo explorado. O Cacique de Vitória é quem? Era aquele trem que ia para Vitória nessa linha. Padrão de Mauá, Vitória. Ah, se chamava Cacique de Vitória. Estou aprendendo. Cacique de Campos. Hélio Suevo se desculpa pela ausência e manda um grande abraço. Se um dos problemas é o excesso da burocracia, como reduzir a presença do Estado para minimizar esse problema? Parabéns pela sua palestra, de forma direta, clara, de apresentar o Inablás. Sou eu. Quem? Sou eu. Opa! O Hélio Suevo é nosso mestre, né? É o engenheiro que mais entende de via permanente no Brasil. Tem livros, tem publicações, faz parte lá da nossa Academia Ferroviária de Letras, é um querido amigo botafoguense. Então é uma falta muito sentido aqui, amigo nosso. O Inabás, se um dos problemas é o excesso da burocracia, como reduzir a presença do Estado para minimizar esse problema? Não, a burocracia, na verdade, é o Estado regulando a atividade. O que eu defendo é a operação privada que vai dar agilidade e revitalizar alguns trechos que estão desativados. E você tem vários trechos pelo Brasil que a iniciativa privada poderia estar cumprindo esse papel. Mas a burocracia ela faz parte do contexto para que, mesmo a operação privada, a burocracia está presente. Obrigado pelo elogio aqui. Presidente, eu só ler aqui a Lídia, não sei, cadê a Lídia? Está ali, minhas queridas poetisas. Sou Lídia Simonato, a poeta do trem. Ela tem um livro só sobre poesia de trem, maravilhoso. Minha colega lá também na Academia Ferroviária de Letras, muita honra. Tenho saudades das viagens que fazia para Minas e o trem saía da estação Leopoldina. É isso. Pergunta: qual vai ser o futuro desta estação? Da Leopoldina, aqui na Francisco Bicalho. É um desperdício aquele prédio. Um desperdício aquele prédio está hoje parado, desativado, né? Eu espero que ele volte a ter a função de
ser uma estação de trem para um desses trens que nós estamos falando, inclusive para a saída de Petrópolis, voltar a funcionar para São Paulo, mesmo que não seja de alta velocidade, que ali partam os nossos trens, porque se aquela estação fosse em Paris, já tinha virado um belíssimo centro cultural, de exposições, e também com funções de estação. Bacana, muito obrigado. Sabe, eu queria, sabe? Peraí, 2 segundos, tem aqui uma lista de perguntas aqui. Em 1968, empresários japoneses ofereceram para fazer a ligação Rio-São Paulo com um trem de alta velocidade, que levaria 2 horas. Eles queriam explorar por 25 anos sem nenhum custo para o Brasil. Pergunta: passado 46 anos, com o avanço das tecnologias existentes propostas, passados anos, com avanço de tecnologias propostas mais atrativas, existem propostas mais atrativas? Vamos atrás desse japonês. É uma solução que tem. O japonês vai botar aqui, a custo zero. E vai explorar durante 25 anos, vamos chamar o japonês de volta. Luiz Pedro, aluno 3º período do curso Metro Ferroviário da ETE Engenharia Silva Freire. Sobre a respeito do trecho que liga Vila Inhamorim, em Magé, a Rua Tereza, em Petrópolis, o que de fato está sendo feito para que este trecho desativado desde 1964 seja reativado? Exatamente, a gente falou sobre isso. Luiz Pedro, a escola Silva Freire, está lá o professor Tonhão e a diretora Cláudia, o aluno está lá atrás, né? Primeiro agradecer aqui vocês estarem nos prestigiando aqui nessa palestra. O Tonhão pegou a chamada aqui, né? Vocês são obrigados a vir assistir isso aqui. Tonhão da Zé. Tonhão obrigou os alunos a virem aqui hoje. E para garantir o quórum, né? Isso é importante. Essa escola Silva Freire formou grandes brasileiros saíram dessa escola, e outros tantos que estão aqui hoje sentados, com certeza vão ser grandes brasileiros. Sobre o trem Rio Petrópolis, acho que a gente falou exatamente, Vila Inhamorim, Magé, eu contei toda a história, que é um projeto que já está bastante maduro e que agora precisa força política para descobrir os 300 milhões de reais e a gente conseguir colocar. E aí, eu acho que, mais do que um sonho, que hoje só é sonhado pelo pastor, eu acho que é um sonho que tem que ser dividido por todos nós aqui, eu espero que a nossa geração, que as pessoas que estão aqui hoje, vejam esse trem voltar a funcionar. Esse é um desejo que eu tenho nos próximos 4 anos, de brigar por isso. Pelo menos que a partir desse trem a gente consiga mostrar que o Brasil, num caminho inverso do que o desembargador Ney falou, nós agora estamos priorizando as ferrovias e que esse trem de Petrópolis passa a ser o símbolo dessa volta dos trens no Brasil. O que pode ser feito para que possamos melhorar a logística ferroviária no Rio de Janeiro e no Brasil, para acabar o gargalo que se tem nas rodovias? É isso, ferrovia é a grande solução para o Brasil e também aqui no Rio de Janeiro. O que poderá ser feito em relação à formação de mão de obra qualificada para atender essa possível demanda de profissionais, já que os cursos existentes não têm apoio? Itamar. Silva Freire, escola técnica, né, da FAETEC, funciona, formar mais alunos lá e qualificar essa mão de obra para um eventual boom do sistema ferroviário. Então vai gerar muito emprego, a Silva Freire, o sujeito já vai sair de lá empregado. Agora uma pergunta do nosso amigo engenheiro Antônio Carlos, vulgo Tonhão. Gostaria de saber do palestrante a sua opinião sobre o papel das agências reguladoras, a NTT e a Getranspes. Tonhão agora também me deu uma saia justa. Tonhão tem que esperar primeiro tomar posse para ficar inimputável. Gostaria de saber a opinião sobre o papel das agências reguladoras, a NTT e a Getranspes. A NTT é federal, ela que regula, como eu disse aqui, regula a operação ferroviária no Brasil todo, né? Então a NTT tem essa missão de regular toda a operação ferroviária, e a Getranspes do Estado do Rio de Janeiro, que também a agência estadual que
controla ou que inspeciona os transportes do Estado, que acabou virando, Tonhão, como você sabe, eu também, um grande cabide de empregos ali, né? Então, enfim, eu acho que a Getramp hoje não cumpre o seu papel fundamental de ter isenção para poder punir e melhorar os serviços públicos oferecidos. Não é só barcas, ou supervia, metrô, nada disso. Eu acho que, no geral, uma questão que tem que ser tratada com isenção e com neutralidade política para poder exercer o seu mandato. Então você discorda do sistema atual de modelagem com a escolha dos conselheiros? Hoje não tem modelagem nenhuma, né? Hoje a indicação é política. O critério é exclusivamente político. Eu gostaria de dar uma parte. Alguém tem uma história disso. Eu me achava em dívida com o Estado. Quando eu me aposentei da Justiça Federal, pela idade, outra burrice daí, então me chamaram, me convidaram para ser secretário de Justiça. Eu não quis, porque eu queria voltar na aula. Foi bem, mas uma outra vez eu não pude resistir, me chamaram para ser conselheiro de uma agência, fundar a agência, que era a ZEP, e transformar em duas, a Getramp e a Genersa. E eu fiz o trabalho todo de fazer a fundação dessas duas, com decreto, dois regulamentos, e fundei as duas. E fui presidir a Getramp. Quando cheguei lá, me apresentaram, eram 5 conselheiros, eu era o conselheiro presidente. Me apresentaram mais 4, que conheciam de agência reguladora como eu conheço de pulga. Mas não nada. A primeira coisa que me pediram foi fazer um curso em Paris. Eu falei, não, eu dou aula disso porque eu fui diretor da Escola da Magistratura Federal e fiz um curso de regulação. Implantei um curso de regulação. Eles não sabiam o que era. Pouca gente no Brasil sabia o que era a regulação. A regulação é uma forma nova da administração da delegação do serviço público. Porque você faz a delegação depois de um processo licitatório mediante autorização, permissão, concessão, que são instrumentos de direito administrativo. Então, é o Estado que delega e depois não permite ao concessionário, ao permissionário, ao autorizatário ter nenhum tipo de atividade de conhecimento e gerência da administração. Então, as agências reguladoras foram criadas como uma espécie de tribunal arbitral, para permitir que o concessionário tenha voz e para permitir que se faça uma justiça com base no contrato de concessão. Mas quando eu vi esse contrato de concessão, quase que eu pedi para parar o mundo e saltar. Porque todo o custeio, sobretudo do serviço ferroviário, que foi concedido à Supervia, e depois o metrô também, todo o custeio, que é a parte cara, a parte de pessoal, foi criado uma agência do Estado, na rede ferroviária federal, no metrô, para ficar com todo esse passivo. Então o sujeito recebeu só o filé mignon. E mais, o Estado ficou com a obrigação durante 60 anos de comprar os 3 novos. Quer dizer, se me dão uma quitanda com toda a mercadoria dentro, banana, tudo mais, com custo, todo o custeio pago, o Estado assumindo a responsabilidade de pagar pessoal, de pagador, eu quero qualquer casa de banana disso. Você só entra com lucro. O Estado fez isso. A Supervia, o Estado tem obrigação, e o metrô, durante 60 anos, de bater toda a parte do custeio. Então, isso já é um troço errado. Mas, depois, na hora de compor, as pessoas que foram escolhidas não entendiam nada, absolutamente nada, nem de transporte. Me fez lembrar aquele do governo do Brizola que se apresentou para ser diretor técnico do metrô, que não sabia o que era manutenção do primeiro, segundo, terceiro escalão. Então, esse é o problema, meus amigos. Não há nenhum critério. Os políticos desmoralizam uma coisa. Eu fico esperando que o Sábio vá lá e melhore isso. Que as agências é um negócio correto. A Europa tem uma forma moderna de administração, mas sem a influência política que esse país virou depois do mensalão. Eles estão fazendo os ministérios em dação e pagamento para a atividade política. Isso desmoraliza o serviço público em prejuízo do profissional de carreira que devia ser Eu gostaria de agradecer ao desembargador Ney Fonseca, lembrando que a privatização do metrô foi no governo do Marcelo Alencar,
e realmente concordamos que o grande mal que começou nesse Estado foi quando assumiu o governo Brizola, que colocou todos os técnicos do Estado para escanteio. Antigamente, nos bons tempos do Estado, quem dirigia a máquina pública, quem exercia os cargos técnicos, eram profissionais de carreira do Estado. E após o advento do governo Brizola, isso acabou. Então, realmente, a gente tem que até fazer um lembrete que o Rio de Janeiro passou uma privatização nefasta ao Estado, infelizmente comandada pelo governo Marcelo Alencar. Eu não fulanizo, não. Não, mas é bom fulanizar, dar nome aos bois. Então vamos passar aqui aos outros esquecidos. Doutor Sérgio Costa e Silva. Peraí, Sábio, a esquentura da ferrovia é perfeita. Mas depende de uma política de governo. É uma coisa muito mais complexa. Então eu queria voltar a uma situação real. Nós temos estações de ferroviárias em várias cidades, você falou há pouco, na própria Leopoldina, completamente desativadas. Então o que eu queria sugerir a você, quer dizer, uma resposta imediata para a utilização dessas estações, que são belíssimas. Paulo Fronten, em alguns desses lugares tem lindas estações completamente abandonadas. Por que não levar música para lá? Por que não fazer um programa em que até ofereço esse know-how do Música do Museu, que a gente fazemos 500 concertos por ano, tocam 2.500 músicos. Por que a gente não utiliza os artistas de cada região para que eles façam apresentações, até amadorísticas, mas de uma forma que o público tenha condição de ir para lá e preserve esses prédios todos, enquanto eles não possam ser utilizados ou reutilizados nesse programa. Então, o meu medo é que a cada momento vai se deteriorando, invasões, até roubo do acervo deles acontece, tiram portas, tiram tudo. Por que não levar? É a coisa mais simples. Cadeira, sonorização, os prefeitos têm isso, inclusive, e que eu gostaria de sugerir a você, que está numa campanha política, que utilize esse potencial que nós temos de turismo até, para ativar, através da música, essas estações. Música na estação, o próximo lançamento do Sérgio. Música no museu já é um sucesso, agora vai para música na estação. Excelente ideia, eu acho que é isso, usar as estações, como se faz, aliás, no mundo inteiro, né, Sérgio? Você vai no metrô de Nova York, com grandes músicos tocando ali, jazz, etc, etc. É só organizar isso, eu acho excelente essa ideia. Cada estação mais bonita que a outra, e principalmente essa aqui, da Francisco Bicalho, ali na Garre Leopoldina, né? Precisa ser melhor aproveitado aqui. Doutor Ricardo Garcia. Obrigado. Sávio, eu como empresário da área de serviço, ouvi uma belíssima palestra sua sobre ferrovias e descobri coisas que eu absolutamente desconhecia, né? Porque esse não é o meu dia a dia. E a minha pergunta se tornou irrelevante, porque você já respondeu parcialmente, e eu verifiquei, minha pergunta seria sobre o trem de alta velocidade ligando Rio a São Paulo. E eu percebi que isso é absolutamente pouco importante em função de tantas outras prioridades de investimento para aprimorar, para desenvolver o setor ferroviário no Brasil. Então, foi muito interessante essa visão que você passou, especialmente para mim, que não é o meu dia a dia, e conhecer como, cada vez que eu escuto um especialista como você falar assuntos de interesse do país, cada vez mais eu concluo que o Brasil precisa ser reinventado. Tanta coisa errada nesse país, esse país realmente precisa ser reinventado. E para isso, nós estamos perto de uma grande decisão no próximo dia 5, quando nós temos que eleger os melhores candidatos para fazer uma revolução nesse país, que todos nós tanto precisamos. O Sávio certamente é uma dessas pessoas que pode contribuir com essa revolução que a gente tanto precisa no nosso país. E eu gostaria, fazendo efetivamente uma pergunta, Sávio, saber
os usuários do trem aí da Central do Brasil, que está privatizado pela Supervia, nós escutamos muitas reclamações ainda desse serviço. Quais são as expectativas que esses usuários podem ter de uma melhoria efetiva desse sistema de trem que liga aqui o centro do Rio aí ao subúrbio da nossa cidade? Muito obrigado, Ricardo. Obrigado aí também pela força, pelo apoio, pela torcida. E dizer que a revitalização do sistema ferroviário vai gerar, inclusive, muito serviço para empresas que são auxiliares na atividade, né? A questão da manutenção, a questão da limpeza, a questão da segurança, enfim, eu acho que é um ciclo virtuoso que se forma a partir da revitalização desse parque ferroviário que foi desativado. Na questão da Supervia, e que eu atentamente participo ali de uma entidade que tem sede em Brasília chamada ANP Trilhos, em que a Supervia tem assento, o metrô do Rio tem assento, o metrô de Brasília, o metrô de Porto Alegre, enfim, a CBTU, são todas as operadoras de trens, inclusive os trens turísticos, todos os trens do Brasil, do sistema metro ferroviário, participam, e eu tenho visto um esforço muito grande de melhorar esse esforço, esse produto, né, esse serviço aqui da Supervia. Tem gente que diz que hoje o serviço oferecido pela Supervia é melhor do que no metrô do Rio, na questão, enfim, com trens com ar-condicionado, alguns já estão em operação, a questão da superlotação, né, que o metrô hoje está superlotado, oferecendo um serviço ruim. Então eu acho que a Supervia está no caminho de melhorar a qualidade do seu serviço. Bem, antes de passar a palavra para as considerações finais do nosso palestrante, eu estou vendo muita gente nova aqui, vindo pela primeira vez na CEAERJ. A CEAERJ é uma entidade civil que congrega engenheiros do serviço público, tanto do Estado como dos municípios do Rio de Janeiro. É uma honra tê-los aqui presentes na nossa casa. Vou aproveitar o momento para divulgar as nossas próximas palestras, sempre às terças-feiras. No dia 30/9 teremos Ecologia Urbana. No dia 7/10 teremos trens de alta velocidade. No dia 9/10, o impacto do Rio Paraíba do Sul na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nós estamos tendo uma briga, entre aspas, com o estado de São Paulo, pelo Rio Jaguari, que deságua, é afluente do Rio Paraíba do Sul. Então vem uma técnica do INEA aqui, a Rosa Formiga, estamos tentando contato com um técnico do estado de Minas e outro do estado de São Paulo, para vir aqui discutir a importância do Rio Paraíba na região metropolitana, inclusive com graves implicações, inclusive na geração de energia elétrica para esse estado. No dia 14/10 teremos o projeto Maglev da COB, e no dia 21/10 a variante da linha vermelha para a Zona Norte, do nosso colega engenheiro Filarte, que a gente aqui está dando muita ênfase aos técnicos, nos projetos técnicos, que o que a gente já está assistindo, tanto no governo do Estado como no governo municipal, é uma verdadeira, inclusive no Brasil também, uma verdadeira vergonha quando os projetos são lançados sem um projeto executivo, sem um mínimo cuidado, sem estudar a concepção dos projetos, simplesmente se lança os editais e vamos ver o que acontece. E o que se vê, essas obras são projetadas para custar 1, acabam saindo por 100. Então é isso que a gente está evitando, que é mostrar à sociedade civil que cada macaco no seu galho. Os técnicos ocuparam a sua verdadeira importância na vida pública. Aproveitando também a presença do Sérgio Costa Silva, divulgar aqui que setembro é o mês dos pianos, com uma ampla programação. Eu estou vendo aqui que tem todos os dias, até o dia 30, atividades diárias. Também, eu acho que aqui o nosso auditório não é muito propenso a esse tipo de atividade, mas a CEAERJ está aberta
para no futuro nós possamos fazer um evento em conjunto. A gente faz inclusive no Memorial Getúlio Vargas aqui pertinho, então podemos estender aqui. Queremos ser uns agentes propagadores dessas belíssimas atividades. Então, vou passar a palavra para o engenheiro Sávio. E o Nilo está me lembrando aqui que sexta-feira, dia 26/9, vamos ter das 18 às 24 horas a noite do boteco, com chopp, branco e escuro, cachaça, vinda diretamente do Carmo, e comidas típicas do bar. R$30 sócio e R$40 não sócio. Estão todos convidados. Por favor, engenheiro Sávio, as suas considerações finais. Noite do boteco, tomar uma cachaça 51. Eu quero agradecer as pessoas que atenderam ao nosso convite, a essa mesa maravilhosa composta por grandes personalidades da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que prestigiaram a casa. Quero agradecer muito ao presidente dessa casa, que nos recebeu com todo carinho, simplicidade, afeto, abrindo as portas do seu gabinete para todos nós. O programa A Voz da Mulher, que está aqui presente com seus participantes. Vocês estão vendo um pouquinho do que é o programa, na Rádio Manchete 760 AM, na figura do desembargador Ney Moreira da Fonseca. Todos que estão aqui presentes, essas pessoas aqui, são componentes do programa A Voz da Mulher, inclusive o Sávio Neves, e trazem essa intuição, essa vontade de construir um Brasil melhor, trocando saberes. É isso que nós viemos fazer aqui hoje. Nós viemos ouvir, nós viemos trocar, nós viemos trazer, mas nós vamos levar muito ensinamento dessa casa de todos vocês. Profissionais da mais alta qualidade, meninos, estudantes, que esse é o futuro do Brasil, que serão os grandes profissionais de amanhã. Parabéns a vocês que tiveram aqui a paciência de ouvir essas pessoas falando de uma forma técnica. Agradeço a Associação Comercial do Rio de Janeiro, que está aqui presente, com seus beneméritos, seus diretores, o nosso querido, eterno presidente Francisco Horta, que manda um grande abraço para todos vocês, o Fluminense, claro, como sempre à frente, e ao nosso Sávio Neves, o nosso presidente, doutor Antenor Barros Real, que manda um abraço especial ao presidente da casa. E vou deixar aí para o final uma pessoa que foi muito importante em todo esse esquema. Eu queria uma salva de palmas para o presidente Nilo Ovidio, que está lá atrás, não quis se sentar à mesa, e foi ele o grande pensador, o grande motivador, a pessoa que nos trouxe aqui, fez essa parceria com a Voz da Mulher. Estaremos sempre aqui. Presidente, muito obrigada por tudo. Obrigada a você, Sávio, por ser essa pessoa brilhante, maravilhosa que você é. Eu sei que é proibido falar em política aqui dentro dessa casa, mas pensem bastante. Nós estamos muito próximos do dia das eleições. Nós estamos todos, nós brasileiros, cariocas, fluminenses, estamos muito preocupados, né? Porque está sendo muito difícil essa escolha. Eu acho que nunca houve um momento tão nebuloso em que a gente não sabe como será. Toda a família está vivendo isso, até um desencantamento, né, pelos debates. Pensem, porque o importante no voto é você com a maquininha, você com a sua consciência, porque você vai ser responsável pelo resto da vida, pelo destino dessa nação, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Felicidades a todos vocês, uma boa eleição.